Capítulo 20. Mac desceu a travessa lamacenta da rua Wapping, achando que sabia como era ser rei. De toda a porta de taverna, das janelas, pátios e telhados, homens acenavam para ele, gritavam seu nome e apontavam-no para os amigos. Todos queriam apertar-lhe a mão. Mas a admiração dos homens não era nada comparada com a de suas esposas. Os homens não só levavam para casa 3 ou 4 vezes mais dinheiro que antes, como também terminavam o dia muito mais sóbrios. As mulheres o abraçavam na rua, beijavam-lhe as mãos e chamavam as vizinhas, dizendo: "Este é Mac McCash, o homem que desafiou os empreiteiros. Venham depressa para ver." Ele chegou ao cais e contemplou o rio cinzento e largo. A maré subira e havia diversos novos navios ancorados. Procurou um barqueiro para levá-lo. Os empreiteiros tradicionais esperavam em suas tavernas, até que os capitães os procurassem e pedissem uma turma para descarregar o carvão de seus navios. Mac e suas turmas iam aos capitães, economizando o tempo deles e assegurando-se de que teriam mais um trabalho a realizar. Ele foi até o Prince of Denmark e subiu a bordo. A tripulação desembarcara, deixando um velho marujo a fumar seu cachimbo no convés. Ele conduziu Mac à cabine do capitão. Este encontrava-se sentado a uma mesa, registrando laboriosamente qualquer coisa no livro de bordo com uma pena de escrever. "Bom dia, capitão", disse Mac com um sorriso amistoso. "Eu sou Mac McCash." "O que é que há?" resmungou o homem de mau humor. Não convidou Mac para se sentar. Mac ignorou sua rudeza. Os capitães nunca eram muito polidos. "Gostaria de ter o seu navio descarregado rápida e eficientemente amanhã?" perguntou em tom amável. "Não." Mac ficou surpreso. Teria alguém chegado antes dele? "Quem vai descarregar o seu navio? Não é da sua conta." "Certamente que é o meu negócio, mas se não quer me dizer, não faz mal. Outra pessoa me dirá. Bom dia para você, então." Mac fechou a cara. Relutou em ir embora sem descobrir o que havia de errado. "Que diabo deu em você, capitão? Fiz alguma coisa que lhe ofendesse?" "Não tenho mais nada para lhe dizer, rapaz, e você me fará um favor indo embora." Mac teve um mau pressentimento, mas não conseguiu imaginar nada mais para dizer e foi embora. Os capitães de navio eram uma classe notoriamente mal-humorada, talvez porque ficassem longe de suas mulheres tanto tempo. Ele voltou os olhos para o rio. Outro navio novo, White Havok Jack, estava ancorado perto do Prince. A tripulação ainda dobrava as velas e se enrolava as cordas em rolos bem arrumados no convés. Mac decidiu tentar aquele navio e pediu ao seu barqueiro para levá-lo. Encontrou o capitão no tombadilho de popa com um jovem cavalheiro de espada e peruca. Cumprimentou-os com descontraída cortesia. O que ele já descobrira era o meio mais rápido para angariar a confiança dos outros. "Capitão, senhor, bom dia para ambos." O capitão foi polido. "Bom dia. Este é o senhor Tello, filho do proprietário. Qual é o seu negócio?" Mac respondeu. "Gostaria de ter o carvão do seu navio descarregado amanhã por uma turma rápida e sóbria?" O capitão e o cavalheiro falaram juntos. "Sim", disse o capitão. "Não", disse Tello. O capitão demonstrou surpresa e dirigiu um olhar indagador a Tello. O rapaz dirigiu-se a Mac dizendo: "Você é Mac McCash, não é?" "Sim,
Acredito que o meu nome esteja começando a ser conhecido como garantia de um trabalho bem feito. Não queremos você, disse Tello. A segunda rejeição exasperou Mac. Por que não? Quis saber em tom desafiador. Fazemos negócio com Harry Nipper da Frying Pan há anos e nunca tivemos qualquer problema. O capitão interpôs. Eu não diria exatamente a mesma coisa. Tello fulminou-o com um olhar. Mac disse, e não é justo que os homens sejam forçados a beber seus salários, é? Tello pareceu melindrado. Não vou discutir com um sujeito como você. Não há trabalho aqui para você e por isso deu fora. Mac insistiu. Mas por que você ia preferir ter o navio descarregado em 3 dias, por uma turma bêbada e arruaceira, quando poderia ter a mesma coisa em menos tempo pelos meus homens? O capitão, que claramente não se deixava impressionar pelo filho do proprietário do navio, acrescentou: sim, eu gostaria de saber isso. Não se atrevam a me questionar nenhum dos dois, disse Tello. Tentava conservar sua dignidade, mas era jovem demais para ter êxito. Uma suspeita cruzou o cérebro de Mac. Alguém lhe disse para não contratar minha turma? A expressão do rosto de Tello lhe disse que sua suposição fora correta. Você vai descobrir que ninguém neste rio vai contratar a sua turma, ou a de Riley, e nem a de Charlie Smith, disse Tello petulantemente. Correu a notícia de que você é um agitador. Mac concluiu que aquilo era muito sério, e um frio penetrante instalou-se no seu coração. Sabia que Lino e os outros iriam se movimentar contra ele mais cedo ou mais tarde. Mas não esperara que fossem apoiados pelos proprietários de navios. Era intrigante. O sistema antigo não era particularmente bom para os proprietários. No entanto, eles tinham trabalhado anos com os empreiteiros e talvez o puro conservadorismo os levasse a ficar do lado de pessoas a quem conheciam, independente de ser mais ou menos justo. Seria inútil mostrar raiva. E ele falou de modo ameno com Tello. Sinto muito que tenha tomado esta decisão. É ruim para os homens e ruim para os proprietários. Espero que reconsidere e lhe desejo um bom dia. Tello nada respondeu, e Mac mandou que o barqueiro o levasse de volta à terra firme. Sentia-se frustrado. Apoiou a cabeça em ambas as mãos e ficou olhando para a água imunda e escura do Tâmisa. O que o fizera pensar que poderia derrotar um grupo de homens tão ricos e insensíveis quanto os empreiteiros? Todos tinham conhecimentos e quem os defendesse? E quem era ele, Mac McCash de Hugh? Devia ter previsto aquilo. Pulou em terra firme e foi caminhando até o café St. Luke, que tinha se tornado seu quartel-general não oficial. Eram agora pelo menos 5 turmas trabalhando no novo sistema. Na noite do próximo sábado, quando as turmas remanescentes do velho estilo recebessem seus salários dizimados pelos gananciosos taverneiros, a maioria ia mudar. Só que o boicote dos donos de navio arruinaria esta perspectiva. O café ficava perto da igreja de St. Luke. Servia cerveja e bebidas, assim como café e comida também. Mas todo mundo sentava para comer e beber, enquanto que nas tavernas a maioria dos frequentadores ficava de pé. Viu Cora comendo pão com manteiga. Embora a tarde já estivesse pelo meio, aquele era o café da manhã dela. Cora ficava quase sempre acordada à metade da noite. Mac pediu um prato de guisadinho de carneiro e um caneco de cerveja e sentou-se. Sem rodeios, ela perguntou: "O que é que há?" Ele contou. Enquanto falava, observava seu rosto inocente. Pronta para trabalhar, trajava o mesmo vestido cor de laranja
que usava na primeira vez em que a vira e exalava o mesmo perfume provocante. Parecia uma estampa da Virgem Maria, mas cheirava como o harém de um sultão. Não era de espantar que os bêbados com ouro nas bolsas estivessem dispostos a segui-la nos becos escuros, pensou. Ele tinha passado 3 das últimas 6 noites com ela. Cora queria lhe comprar um novo casaco. Ele queria que ela desistisse da vida que levava. Cora era a sua primeira amante de verdade. Concluía sua história quando Dermot e Charlie entraram. Mac vinha nutrindo uma tênue esperança de que eles pudessem ter tido melhor sorte, mas suas expressões lhe disseram que não. O rosto negro de Charlie era a imagem do desalento, e Dermot disse no seu sotaque irlandês: "Os proprietários conspiraram contra nós. Não há um só capitão no rio que queira nos dar trabalho. Malditos sejam", disse Mac. O boicote tinha funcionado e o deixara encrencado. Ele sofreu um momento de justa indignação. Só queria trabalhar duro e ganhar o dinheiro para comprar a liberdade de sua irmã, mas era constantemente impedido por pessoas que tinham sacos de dinheiro. Dermot disse: "Estamos liquidados, Mac." A rapidez com que ele se dispunha a desistir enfureceu Mac mais que o próprio boicote. "Liquidados?" perguntou sarcástico. "Você é um homem ou o quê?" "Mas o que é que nós podemos fazer?" perguntou Dermot. "Se os donos de navio não contratarem nossas turmas, os homens voltarão ao velho sistema. Eles têm que viver." Sem pensar, Mac disse: "Podemos organizar uma greve." Os outros homens ficaram em silêncio. Foi Cora quem falou. "Greve?" Mac quisera se livrar da ideia assim que surgira na sua cabeça, mas agora, pensando melhor, pareceu-lhe a única coisa a fazer. "Todos os carregadores de carvão querem mudar para o nosso sistema", disse ele. "Podíamos convencê-los a parar de trabalhar para os antigos empreiteiros. Os donos teriam então que contratar as novas turmas." Dermot mostrou-se cético. "E se eles se recusarem a nos contratar?" O pessimismo dele enfureceu Mac, porque os homens sempre esperavam o pior. Neste caso, nenhum carvão será desembarcado. De que os homens viverão? Eles podem aguentar uns poucos dias sem trabalhar. Acontece a toda hora. Quando não há navios de carvão no porto, nenhum de nós trabalha. É verdade. Mas não poderíamos aguentar para sempre. Mac teve vontade de gritar de frustração. E os donos de navio também não podem. Londres precisa de carvão. Dermot ainda parecia na dúvida. Cora disse: "Mas que outra coisa você poderia fazer, Dermot?" Dermot franziu a testa e pensou por um momento. Depois seu rosto clareou. "Eu odiaria voltar aos velhos tempos. Farei uma tentativa, por Deus." "Ótimo!" exclamou Mac aliviado. "Estive numa greve uma vez", disse Charlie lugubremente. "São as esposas que sofrem." "Quando você esteve numa greve?" quis saber Mac. Ele não tinha experiência. Greve era algo sobre o que lera nos jornais. 3 anos atrás, em Tyneside. Eu trabalhava numa mina de carvão. Eu não sabia que você tinha sido mineiro. Nunca ocorrera a Mac ou a qualquer pessoa em Hugh que os mineiros pudessem fazer uma greve. E como foi que terminou? Os donos da mina cederam. "Aí está", exclamou Mac triunfante. Cora disse ansiosa: "Você não está contrariando proprietários de terra do norte, Mac. Você aqui está falando de taverneiros londrinos, a escória da terra. Eles poderiam simplesmente mandar alguém cortar seu pescoço enquanto você estivesse dormindo." Mac fitou-a nos olhos
e viu que se preocupava genuinamente com ele. Eu tomarei precauções, garantiu. Cora dirigiu-lhe um olhar cético, mas não falou mais. Dermot disse: são os homens que têm que ser, são os homens que têm que ser convencidos. Tem razão, disse Mac decididamente. Não adianta nós 4 ficarmos discutindo se não temos poder de decidir pelo grupo. Vamos convocar uma reunião. Que horas são? Todos olharam para fora, a noite caía. Cora disse: devem ser 6 horas. Mac continuou: as turmas que estão trabalhando vão terminar assim que escurecer. Vocês 2 podiam percorrer todas as tavernas da Rua Alta e espalhar a notícia. Os 2 fizeram que sim. Charlie disse: não podemos nos reunir aqui, é pequeno demais. Há um total de cerca de 50 turmas. A Jolly Sailor tem um pátio grande, disse Dermot, e o dono não é empreiteiro. Certo, concordou Mac. Diga a eles para estarem lá 1 hora depois do anoitecer. Eles não vão todos, disse Charlie. A maioria vai, Dermot afirmou. Vamos arrebanhar tanto quanto pudermos. Ele e Charlie saíram. Mac olhou para Cora. Vai tirar folga esta noite? Perguntou ele esperançoso. Ela sacudiu a cabeça. Só estou esperando minha comparsa. Perturbava a Mac que Peggy fosse uma ladra e Cora a responsável. Eu quisera que conseguíssemos encontrar um modo para aquela criança ganhar a vida sem furtar, disse ele. Por quê? A pergunta o desconcertou. Bem, obviamente o quê? Seria melhor se ela crescesse honesta. Como seria melhor? Mac percebia a nota de raiva nas perguntas de Cora, mas não podia recuar agora. O que ela faz é perigoso. Pode terminar enforcada em Tyburn. Estaria melhor se fosse lavar o chão da cozinha de alguma casa rica, espancada pela cozinheira e estuprada pelo dono? Não sei se toda ajudante de cozinha é estuprada. Toda ajudante bonita é. E como eu ganharia a vida sem ela? Você é capaz de fazer qualquer coisa. É inteligente e bonita. Eu não quero fazer qualquer coisa, Mac. Eu quero fazer isto. Por quê? Eu gosto. Gosto de me vestir enfeitada, de beber gin e de flertar. Furto o dinheiro de homens estúpidos que têm mais do que merecem. É excitante, é fácil, e eu ganho 10 vezes mais do que ganharia se fosse costureira, ou tivesse uma lojinha, ou se servisse aos fregueses de um café. Ele ficou chocado. Tinha pensado que ela diria que roubava porque não tinha outro jeito. A ideia de que gostava daquilo reverteu suas expectativas. Eu realmente não conheço você, disse ele. Você é inteligente, Mac, mas não sabe de nada. Peggy chegou, pálida, magra e cansada como sempre. Mac perguntou: já comeu? Não, disse ela sentando. Adoraria um copo de gin. Mac acenou para o garçom. Uma tigela de mingau com creme, por favor. Peggy fez uma careta, mas quando a comida chegou, comeu com prazer. Quando ela tomava seu mingau, Caspar Gordonson chegou. Mac ficou contente. Estivera pensando em ir vê-lo na rua Fleet para discutir o boicote dos donos de navio e a ideia de uma greve. Descreveu rapidamente os acontecimentos do dia, enquanto o desmazelado advogado bebericava seu conhaque. À medida que Mac ia falando, Gordonson parecia mais e mais preocupado. Quando terminou, o advogado começou a falar na sua voz muito aguda. Você tem que compreender que nossos governantes estão preocupados. Não só a corte real e o governo, mas toda a camada de cima, duques e condes, vereadores, juízes, mercadores, proprietários de terra. Toda esta conversa de liberdade os enerva, e os distúrbios por causa de comida no ano passado e no ano anterior
Mostraram a eles o que o povo pode fazer quando está furioso. Ótimo, disse Mac. Assim nos darão o que queremos. Não obrigatoriamente. Eles têm medo de que se derem, vocês apenas pedirão mais. O que realmente querem é uma desculpa para convocar a tropa e atirar no povo. Mac sentiu que por trás da fria análise de Gordonson havia medo real. E eles precisam de uma desculpa? Oh, sim, precisam. É por causa de John Wilkes. Ele é realmente um espinho enterrado na carne deles. Wilkes acusa o governo de ser despótico. E, assim que a tropa for usada contra os cidadãos, milhares de pessoas entre a gente comum dirão: pronto, Wilkes estava certo. Este governo é tirano. E toda essa gente, lojistas, ourives e padeiros, votam. Então, que tipo de desculpa o governo precisa? O governo quer que você assuste essa gente comum com violência e distúrbios de rua. Isto fará com que as pessoas se preocupem com a necessidade de manter a ordem e fará com que parem de pensar na liberdade de expressão. Aí, quando a tropa avançar em cima do povo, haverá um suspiro coletivo de alívio, em vez de um urro de ultraje. Mac sentiu-se ao mesmo tempo fascinado e enervado. Nunca tinha pensado em política deste modo. Tinha discutido elaboradas teorias tiradas dos livros e fora vítima indefesa de leis injustas, mas aquilo era o meio caminho entre uma coisa e outra. Aquilo era a zona onde as forças adversárias lutavam, e a tática usada podia alterar o resultado. Aquilo era a prática, e era perigoso. O encantamento de Gordonson desaparecera. Ele parecia preocupado. Eu meti você nisto, Mac, e se você for morto vai pesar na minha consciência. O medo dele começou a contagiar Mac. 4 meses atrás eu era apenas um mineiro de carvão, pensou. Agora sou um inimigo do governo, alguém que eles querem matar. Eu pedi que isto acontecesse? Mas sua obrigação era enorme. Da mesma maneira que Gordonson se sentia responsável por ele se sentia responsável pelos carregadores de carvão. Não podia fugir e se esconder. Seria um gesto vergonhoso e covarde. Tinha posto os homens naquela encrenca. E agora tinha que tirá-los. O que é que você acha que devemos fazer? Perguntou a Gordonson. Se os homens concordarem em fazer greve, o seu trabalho será conservá-los sob controle. Terá que impedir que ateiem fogo nos navios e assassinem os fura-greve ou que cerquem as tavernas. Esses homens não são padres, como você muito bem sabe. São jovens fortes e estarão furiosos. Se eles se decidirem pela desordem, incendiarão Londres. Acho que serei capaz de controlá-los, disse Mac. Eles me ouvem. Parece que me respeitam. Eles adoram você, disse Gordonson, e isto o coloca num perigo ainda maior. Você é o líder e o governo poderá quebrar a greve enforcando você. A partir do momento em que os homens disserem sim, você estará em um terrível perigo. Mac começava a desejar que nunca tivesse pronunciado a palavra greve e perguntou: o que devo fazer? Saia de onde está morando e mude para outro lugar. Conserve seu endereço secreto para todos, exceto para muito poucas pessoas em que confie. Cora disse: venha morar comigo. Mac conseguiu sorrir. Esta parte não seria difícil. Gordonson continuou. Não se mostre nas ruas de dia. Apareça nas reuniões e depois suma. Torne-se um fantasma. Era levemente ridículo, na opinião de Mac, mas o medo o fez aceitar tudo aquilo. Está certo.
Cora levantou-se para ir embora. Para surpresa de Mac, Peg passou os braços com força pela sua cintura. Tenha cuidado, escocês, disse ela. Não vá ser esfaqueado. Mac ficou surpreso e comovido ao ver o quanto todos se importavam com ele. 3 meses antes nem conhecia Cora, Peg ou Gordonson. Cora beijou-o nos lábios e saiu, sempre sacudindo as cadeiras sedutoramente. Peg seguiu-a. Poucos momentos depois, Mac e Gordonson saíram para a taverna Jolly Sailor. Mesmo no escuro, a rua Wapping tinha bastante movimento, com as portas das tavernas iluminadas, assim como as janelas das casas, para não falar dos lampiões que as pessoas conduziam. Com a maré baixa, subia da margem do rio um cheiro forte de podre. Mac ficou surpreso de ver o pátio da taverna apinhado de gente. Havia uns 800 carregadores de carvão no porto de Londres, e pelo menos a metade disso se fizera presente. Alguém erguera rapidamente uma tosca plataforma e colocara em cima dela 4 tochas acesas. Mac abriu caminho através da multidão. Todos os homens o reconheceram e falaram qualquer coisa com ele, ou lhe deram palmadas nas costas enquanto avançava. A notícia da sua chegada espalhou-se rapidamente e começaram os aplausos. Quando chegou à plataforma, eles urravam. Mark subiu no tosco estrado e olhou para eles. Centenas de rostos sujos de pó de carvão olhavam para ele, iluminado pelas tochas. Mac lutou para conter as lágrimas de gratidão pela confiança que depositavam nele. Não conseguia falar. Gritavam alto demais. Levantou as mãos para pedir silêncio, mas não adiantou. Alguns gritaram seu nome, outros gritaram Wilkes e liberdade, e outras palavras de ordem. Gradualmente, uma palavra foi se destacando e veio a dominar o resto, até que todos berraram a mesma coisa. Greve, greve, greve. Mac, ali de pé olhando para aquela gente, pensou: o que foi que eu fiz? Capítulo 21. J. Jameson recebeu um bilhete do pai à hora do desjejum. Era caracteristicamente lacônico. Grosvenor Square, 8 horas da manhã. Encontre-me no meu local de trabalho ao meio-dia. G.J. Sua primeira sensação foi de culpa, achando que o pai descobrira o trato que fizera com Lennox. Tudo saíra perfeitamente. Os donos de navio tinham boicotado as novas turmas de descarregamento de carvão, como Lennox quisera, e Lennox devolvera os vales de Jay de acordo com o combinado. Mas agora, com a greve, nenhum carvão era descarregado em Londres há uma semana. Será que o pai descobrira que nada daquilo teria acontecido não fossem as dívidas de jogo de Jay? A simples possibilidade de ser isso era apavorante. Ele foi até o acampamento do Hyde Park, como sempre, e pediu permissão ao coronel Cranbrough para se ausentar no meio-dia. Passou a manhã inteira tão preocupado e com tanto mau humor que seus homens ficaram mal-humorados e os cavalos assustadiços. Os sinos da igreja batiam às 12 horas quando ele entrou no trapiche dos Jameson à beira do rio. O ar poeirento, carregado de cheiros fortes, café e cravo, rum e vinho do Porto, pimenta e laranjas, sempre fazia Jay pensar na infância, quando os barris e as caixas de madeira leve, revestidas de chumbo para importação de chá, pareciam-lhe muito maiores. Sentia-se agora como se fosse um rei,
recebendo os cumprimentos reverentes dos homens, e galgou a frágil escada de madeira que dava na contabilidade. Passando por uma antessala ocupada por escreventes, entrou no escritório do pai, cheio de mapas, cartazes e desenhos de navios. Bom dia, pai, disse ele. Onde está Robert? Seu irmão se alinhava quase sempre ao lado do pai. Teve que ir a Rochester, mas isto diz respeito mais a você do que a ele. Sir Sidney Armstrong quer me ver. Armstrong era o braço direito do secretário de Estado, o Visconde Weymouth. Jay sentiu-se ainda mais nervoso. Estaria metido em encrencas com o governo, além de com o pai? O que Armstrong quer? Ele quer que a greve do carvão termine e sabe que fomos nós que a iniciamos. Isto não parecia ter nada a ver com dívidas de jogo, incluiu Jay, mas ainda assim continuou ansioso. Ele chegará a qualquer momento, acrescentou o pai. Por que ele está vindo aqui? Um personagem tão importante normalmente convocava as pessoas a procurarem-no em seu escritório em Whitehall. Sigilo, imagino. Antes que ele pudesse fazer outras perguntas, a porta abriu-se e Armstrong entrou. Tanto Jay quanto Sir George se levantaram. Armstrong era um homem de meia idade, formalmente vestido de peruca e espada. Andava com o nariz empinado como se, para mostrar que normalmente não descia no lodaçal das atividades comerciais. Sir George não gostava dele. Jay podia dizer isto pela expressão de seu pai, quando apertou a mão de Armstrong e pediu para que se sentasse. Armstrong recusou um copo de vinho. Esta greve tem que terminar, disse ele. Os carregadores de carvão fecharam metade da indústria de Londres. Sir George disse. Nós tentamos fazer com que os marinheiros descarregassem os navios. Só funcionou 1 ou 2 dias. O que saiu errado? Eles foram persuadidos ou intimidados ou ambos, e agora também estão em greve. E os barqueiros também, disse Armstrong irritado. E mesmo antes que a briga do carvão começasse, houve problemas com os alfaiates, tecelões de seda, chapeleiros, serradores. Isto não pode continuar deste jeito. Mas por que veio me procurar, Sir Sidney? Porque, no meu entendimento, você teve participação no boicote dos donos de navio que deu início à greve dos carregadores de carvão. É verdade. Posso perguntar por quê? Sir George olhou para Jay, que engoliu em seco nervosamente, e disse: Fui procurado pelos intermediários que organizam as turmas de descarregamento de carvão. Meu pai e eu não queríamos que a ordem estabelecida no cais do porto fosse perturbada, o que está muito certo, sem dúvida nenhuma, disse Armstrong, fazendo com que Jay pensasse: vá logo ao ponto. Sabe quem são os líderes da greve? Certamente que sim, respondeu Jay. O mais importante é um homem chamado Malak McCash, conhecido como Mac, que por acaso era mineiro nas minas de carvão de meu pai. Eu gostaria de ver esse McCash preso e acusado de grave perturbação da ordem. Mas que a coisa seja plausível, nada de acusações falsas ou testemunhas subornadas. Teria que haver um distúrbio verdadeiro, inegavelmente conduzido pelos trabalhadores em greve, com armas de fogo usadas contra agentes da coroa e numerosas pessoas mortas ou feridas. Jay ficou confuso. Armstrong estaria dizendo aos Jameson para organizar um distúrbio naqueles moldes? Seu pai não mostrou sinais de dúvida. O senhor se fez muito claro, Sir Sidney. Ele olhou para o filho. Você sabe onde McCash pode ser encontrado? Não, respondeu.
Depois, vendo a expressão de escárnio no rosto do pai, apressou-se a acrescentar: mas tenho certeza de que posso descobrir. Ao raiar do dia, Mac acordou Cora e fez amor com ela. Ela viera para a cama nas primeiras horas da madrugada, e ele a beijara e voltara a dormir. Agora ele estava totalmente desperto e ela sentia-se sonolenta. Mac admirou-lhe o corpo quente e relaxado, a pele macia, o cabelo ruivo emaranhado. Ela passou os braços em torno dele frouxamente. Em seguida voltou a dormir. Mac observou-a por algum tempo. Seu rosto era perfeito, pequeno, rosa e regular. Mas seu modo de vida o perturbava cada vez mais. Parecia-lhe uma maldade usar uma criança como cúmplice. Se falava com ela sobre isso, ficava furiosa e dizia que ele também era culpado, pois morava ali sem pagar aluguel e comendo a comida que ela comprava com seus ganhos ilícitos. Ele suspirou e se levantou. Cora morava no andar de cima de uma casa em ruínas, em um pátio de carvão. O dono tinha residido ali e mudara-se ao prosperar. Hoje usava o andar térreo como escritório e alugava o segundo andar para Cora. Havia 2 aposentos, uma cama grande em um deles e uma mesa com cadeiras no outro. O quarto transbordava com aquilo em que Cora gastava todo o seu dinheiro, roupas. Tanto Esther quanto Anne tinham 2 vestidos, um para trabalhar e outro para os domingos, mas Cora tinha 8 ou 10 trajes diferentes, todos de cores de chamar a atenção: amarelo, vermelho, verde claro e marrom intenso. Tinha sapatos para combinar com cada roupa, e tantas meias, luvas e lenços, quanto uma dama fina. Ele lavou o rosto, vestiu-se rapidamente e saiu. Poucos minutos depois entrava na casa de Dermot. A família fazia o seu de jejum tomando mingau. Mac sorriu para as crianças. Cada vez que usava a camisinha de Cora, perguntava-se se um dia viria a ter filhos. Às vezes achava que gostaria que Cora tivesse um filho seu. Depois se lembrava de como ela vivia e mudava de ideia. Mac recusou uma tigela de mingau, pois sabia que faria falta a eles. Dermot, como Mac, vivia à custa da mulher que lavava a louça em um café à noite, enquanto ele tomava conta das crianças. Você recebeu uma carta, disse Dermot, entregando a Mac um envelope selado. Mac reconheceu a caligrafia. Era quase idêntica à sua. A carta era de Esther. Sentiu uma pontada de culpa. Devia estar economizando dinheiro para ela. Mas o que fazia era liderar uma greve, sem dispor de um centavo. Onde vai ser hoje? Perguntou Dermot. Todos os dias, Mac se encontrava com seus companheiros em um ponto diferente. O bar dos fundos da taverna Queen's Head, respondeu Mac. Vou espalhar a notícia. Dermot pôs o chapéu na cabeça e saiu. Mac abriu a carta e começou a ler. Eram muitas as notícias. Anne ficara grávida e tivera um menino a quem chamariam de Mac. Por alguma razão, isto trouxe lágrimas aos olhos de Mac. Os Jameson perfuravam uma nova mina de carvão em High Glen, na propriedade Hailing. A escavação tinha sido muito rápida e Esther estaria trabalhando lá como carregadora dentro de poucos dias. Esta notícia foi surpreendente. Mac ouvira Lizzie dizer que jamais permitiria que explorassem carvão em High Glen. A esposa do reverendo St. York contraíra uma febre e morrera. Nenhuma surpresa. Ela sempre fora doente. E Esther continuava determinada a deixar Hugh, assim que Mac pudesse economizar o dinheiro. Ele dobrou a carta e guardou-a no bolso.
Não podia deixar que nada minasse sua determinação. Primeiro ganharia a greve e depois teria condições de economizar. Beijou as crianças de Dermot e seguiu para Queen's Head. Seus homens já tinham chegado e ele foi direto ao assunto. Wilson Caolho, o carregador que fora mandado verificar os novos navios que tinham ancorado no rio, disse que 2 carvoeiros tinham chegado com a maré da manhã. De Sunderland, os 2, disse ele. Falei com um marinheiro que desembarcou para comprar pão. Mac dirigiu-se para Charlie Smith. Suba a bordo desses navios e fale com os capitães, Charlie. Explique o motivo pelo qual estamos em greve e peça para que esperem com paciência. Diga que temos esperança de que os donos de navios cedam em breve e permitam às novas turmas descarregar o carvão. Por que mandar um negro? Interpôs o caolho. Pode ser que prefiram escutar um inglês. Eu sou inglês, reclamou Charlie, indignado. A maioria desses capitães é da região nordeste da zona carbonífera e Charlie fala com o sotaque deles. De qualquer modo, ele já fez esse tipo de coisa antes e provou ser um bom embaixador, disse Mac. Sem ofensa, Charlie, desculpou-se o caolho. Charlie deu de ombros e saiu para cumprir a tarefa recebida. Uma mulher entrou correndo, empurrou-o e aproximou-se da mesa de Mac ofegante e com o rosto congestionado. Mac reconheceu Sarah, a mulher de um carregador belicoso chamado Buster McBride. Mac! Pegaram um marinheiro descarregando um saco de carvão e estou com medo de que Buster o mate. Onde eles estão? Puseram um marinheiro dentro da casinha da Swan e trancaram lá dentro, mas Buster está bebendo e quer pendurar o sujeito de cabeça para baixo na torre do relógio, e alguns dos outros estão encorajando. Este tipo de coisa acontecia constantemente. Os carregadores viviam à beira da violência. Até agora Mac tinha sido capaz de contê-los. Escolheu um rapaz enorme e afável, conhecido como Pollard, pele de porco. Vá até lá e acalme os rapazes. A última coisa que queremos aqui é um assassinato. Estou a caminho, disse ele. Casper Gordonson chegou com gema de ovo na camisa e um bilhete na mão. Tem uma barcaça com carvão para Londres vindo pelo rio Lea. Deve chegar na comporta de Enfield esta tarde. Enfield? Disse Mac. A que distância fica daqui? Quase 20 quilômetros, respondeu Gordonson. Podemos chegar lá por volta de meio-dia, mesmo que tenhamos que caminhar. Ótimo! Precisamos assumir o controle da comporta e impedir a passagem das barcaças. Eu gostaria de ir eu mesmo. Levarei 12 homens de confiança. Entrou outro carregador. O Sam Barrows, dono da Green Man, está tentando recrutar uma turma para descarregar o carvão do Spirit of Jarrow, disse ele. Só com muita sorte, comentou Meg. Ninguém gosta do Sam. Ele jamais pagou um salário decente em toda a sua vida. Ainda assim, é melhor ficarmos de olho na taverna, só como medida de precaução. Will Trimble, vá até lá e dê uma espiada. Mande-me avisar se houver perigo de Sam reunir 16 homens. Ele sumiu, disse Sidney Lennox. Deixou o lugar onde morava e ninguém sabe para onde foi. Jay sentiu-se péssimo. Dissera ao pai na frente de Sir Philip Armstrong que poderia localizar Macash. Gostaria de não ter dito nada, se não conseguisse cumprir a promessa. O escárnio de seu pai seria intolerável. Tinha contado com Lennox para descobrir onde encontrar Macash.
Mas se ele está escondido, como dirige a greve? Perguntou. Aparece a cada manhã em um café diferente. De algum modo, seus companheiros sabem onde ir. Ele dá suas ordens e desaparece até o dia seguinte. Alguém deve saber onde dorme, disse Jay melancolicamente. Se pudéssemos encontrá-lo, poderíamos esmagar esta greve. Lennox fez que sim. Ele, mais do que ninguém, queria ver aquela greve derrotada. Bem, Caspar Gordonson deve saber. Jay sacudiu a cabeça. Ele não adianta para nós. Makesh tem mulher? Tem, Cora, mas é dura como uma bota, não vai dizer nada. Tem que haver alguma outra pessoa. Tem a criança, disse Lennox pensativamente. Criança? Pegue ligeira, furta com Cora, não sei se... À meia-noite, no café Lord Erkers, apinhado de oficiais, cavalheiros e prostitutas, o ar era cheio de fumaça de tabaco e cheiro de vinho derramado. Um violinista tocava a um canto, mas mal podia ser ouvido, em meio a uma centena de conversas gritadas. Havia diversos jogos de cartas em andamento, mas Jay não jogava, bebia. A ideia era fingir estar bêbado e no primeiro derramar a maior parte do conhaque no colete. Mas, à medida que a noite passava, ele bebia mais, e após algum tempo não foi preciso esforçar-se para atingir seu objetivo. Chip Marlborough estava bebendo muito desde o início da noite, mas nunca parecia ficar embriagado. Jay preocupava-se demais para poder se divertir. Seu pai não ia querer saber de desculpas. Precisava fornecer-lhe um endereço para Makesh. Brincara com a ideia de inventar um, alegando depois que ele devia ter se mudado de novo. Mas achou que o pai saberia que estava mentindo. Assim, ele bebia no Arkers na esperança de encontrar Cora. No decurso da noite, numerosas garotas tinham se aproximado, mas nenhuma se ajustava à descrição de Cora. Rosto bonito, flamejante, cabelo ruivo, idade entre 19 e 20 anos. A cada vez ele e Chip flertavam por algum tempo até que a garota percebia que não a levavam a sério e seguia em frente. Sidney Lennox era uma presença atenta do outro lado do salão, fumando um cachimbo e jogando cartas com apostas baixas. Jay começava a pensar que não teriam sorte naquela noite. Havia uma centena de garotas como Cora em Covent Garden. Ele poderia ter que repetir aquela performance no dia seguinte, e até mesmo no outro até encontrá-la. E ele tinha uma esposa esperando em casa que não compreendia por que precisava passar a noite em um lugar onde damas respeitáveis não eram vistas. Justo quando ele pensava melancolicamente em se deitar numa cama quente e encontrar Lizzie deitada, ansiosa e à sua espera, Cora entrou. Jay teve certeza de que era ela. Inegavelmente era a garota mais bonita do lugar. E seu cabelo realmente tinha a cor das chamas de uma lareira. Vestia-se como uma prostituta, num vestido de seda vermelha decotado e sapatos vermelhos de laços, e esquadrinhou o salão com um olhar profissional. Jay virou-se para Lennox e o viu balançar a cabeça devagar 2 vezes. Graças a Deus, pensou ele. Desviou o rosto, atraiu o olhar de Cora e sorriu. Viu um débil relâmpago de reconhecimento na expressão dela, como se soubesse quem era ele. Depois sorriu em resposta e aproximou-se. Jay sentiu-se nervoso e disse a si próprio que só tinha de ser sedutor. Já seduzira uma centena de mulheres. Beijou-lhe a mão. Ela usava um perfume forte à base de sândalo.
Pensei que conhecia todas as mulheres bonitas de Londres, mas enganei-me, disse galante. Sou o capitão Jonathan e este é o capitão Chip. Jay decidira não usar o nome verdadeiro, para o caso de Mac tê-lo mencionado a Cora. Se descobrisse quem era, certamente que ficaria desconfiada. Eu sou Cora, disse ela, dirigindo-lhes um olhar superficial. Que par elegante! Não sou capaz de decidir de qual dos dois capitães eu gosto mais. Chip disse, minha família é mais nobre que a de Jay. Mas a minha é mais rica, retrucou Jay. E por alguma razão isto fez ambos rirem. Se você é tão rico, me paga uma dose de conhaque, disse ela. Jay acenou para um garçom e ofereceu-lhe um lugar. Ela se espremeu entre ele e Chip num banco. Jay sentiu o cheiro de gin no seu hálito. Observou-lhe os ombros e a curva dos seios. Não pôde deixar de compará-la com sua esposa. Lizzie era baixa, mas voluptuosa, com quadris largos e seios fartos. Cora era mais alta e mais esbelta, e seus seios lhe pareceram duas maçãs colocadas lado a lado sobre uma bandeja. Dirigindo-lhe um olhar intrigado, ela perguntou, eu conheço você? Ele sentiu uma ponta de ansiedade. Será que já haviam se encontrado? Acho que não, respondeu. Se ela o reconhecesse, o jogo terminava. Você me parece familiar. Sei que nunca nos falamos, mas já vi você antes. Agora, então, é a nossa chance de nos conhecermos, disse ele, com um sorriso de desespero. Pôs a mão por trás do encosto e esfregou o pescoço dela. Cora fechou os olhos como se estivesse se deleitando com aquilo e Jay começou a relaxar. Ela foi tão convincente que ele quase esqueceu de que fingia. Pôs a mão sobre a sua coxa perto do membro. Jay disse a si próprio para não gostar demais. O que devia fazer era representar. Gostaria de não ter bebido tanto. Podia precisar estar de posse das suas faculdades mentais. O conhaque veio e foi bebido de um gole. Vamos, garotão, disse ela. É melhor irmos tomar um pouco de ar fresco antes que você... Cora levantou-se e dirigiu-se para a porta e Jay seguiu-a. Do lado de fora, pôs a mão na cintura dele e o conduziu ao longo da calçada, rodeada por uma série de colunas da praça de Covent Garden. Jay passou um braço pelos seus ombros, enfiou a mão pelo decote do vestido. Ela deu um risinho e entrou num beco. Eles se abraçaram e se beijaram. Esqueceu de tudo sobre Linux e a trama. Sentia o corpo quente de Cora e tinha certeza de que ela o desejava e ele também a desejava. Vindo de trás de Jay, ouviu-se um grito de criança. Cora estremeceu e empurrou Jay para longe. Olhou por cima do ombro e virou-se, como se fosse correr. Mas Chip Marlborough apareceu e agarrou-a antes que desse o primeiro passo. Jay virou-se e viu Linux lutando para segurar uma criança que berrava, unhava e se contorcia. Enquanto lutavam, a criança deixou cair diversos objetos. À luz das estrelas, Jay reconheceu sua própria carteira, relógio de bolso, lenço de seda e selo de prata. Ela esvaziara seus bolsos enquanto ele beijava a Cora. Mesmo que tivesse esperado algo assim, nada sentira. Mas acontece também que entrara demasiado no papel que representava. A criança parou de lutar e Linux disse: Vamos levar vocês duas diante de um juiz.
Bater carteiras é um crime passível de enforcamento. Jay olhou em torno, meio que esperando que os amigos de Cora viessem correndo em sua defesa, mas ninguém tinha visto o tumulto no beco. Chip deu uma espiada entre as pernas de Jay e disse: "Pode guardar a arma, Capitão James, sua batalha terminou." Quase todos os homens ricos e poderosos eram magistrados, e Sir George não era exceção. Embora nunca atuasse em corte aberta, tinha o direito de julgar os processos em casa. Podia mandar que os infratores fossem açoitados, marcados ou aprisionados. E tinha também o poder de enviar os infratores com acusações mais graves para Old Bailey, a fim de serem julgados. Esperava Jay e por isso não tinha ido para a cama. Mas assim mesmo mostrou-se irritado por ter ficado acordado até tão tarde. "Eu esperava você por volta das 10 horas", resmungou quando todos marcharam para dentro da sala de estar da casa de Grosvenor Square. Cora, de mãos atadas, arrastada por Chip Marlborough, disse: "Então você nos esperava. Isto foi tudo planejado, seus porcos do demônio. Cale a boca ou farei com que açoitem na praça antes de começarmos", disse Sir George. Cora pareceu acreditar, pois não falou mais nada. Ele puxou uma folha de papel e mergulhou a pena no tinteiro. J. Jameson é o queixoso. Ele se queixa de que teve a carteira furtada por... "Pegue ligeira, senhor", disse Lennox. "Não posso escrever isto", retrucou Sir George. "Qual é o seu verdadeiro nome, menina?" "Peg Knapp, senhor." "E o nome da mulher?" "Cora Higgins", disse Cora. "Carteira furtada por Peg Knapp, cúmplice de Cora Higgins. O crime foi testemunhado por Sidney Lennox, dono da taverna The Sun and Wapping." "E o capitão Marlborough?" Chip ergueu as mãos num gesto defensivo. "Eu preferiria não me envolver, se o testemunho do Sr. Lennox for suficiente." "Certamente que será, capitão", afirmou Sir George. Ele sempre era polido com Chip porque devia dinheiro ao pai dele. "Muito meritório o seu gesto de ajudar na prisão dessas ladras. Agora, as acusadas têm alguma coisa a dizer?" "Eu não sou cúmplice dela, nunca a vi antes em toda a minha vida", disse Cora. E Peg arquejou e fitou Cora, incrédula, mas Cora continuou: "Eu saí para dar uma volta com um rapaz bonito, mais nada. Nem cheguei a perceber que ela tinha batido a carteira dele. As duas são cúmplices conhecidas, Sir George." "Eu já as vi juntas muitas vezes", disse Lennox. "Já ouvi o bastante", disse Sir George. "Vocês duas estão condenadas à prisão de Newgate pelo crime de furto." Peg começou a chorar. Cora ficou branca de medo. "Por que vocês estão fazendo isso?" Apontou um dedo acusador para Jay. "Você me esperava no Arkers." Apontou para Lennox. "Você nos seguiu lá fora. E o senhor, Sir George Jameson, ficou acordado até tarde, quando devia estar na cama para nos prender." "Para que tudo isto? O que Peg e eu fizemos a vocês?" Sir George ignorou-a. "Capitão Marlborough, faça-me o favor de levar a mulher lá fora e vigiá-la por um momento." Todos esperaram enquanto Chip levou Cora para fora e fechou a porta. Sir George virou-se então para Peg. "Agora, menina, sabe qual é a punição por furto?" Pálida, ela não parava de tremer. "O colar do xerife", murmurou. "Se está querendo dizer a forca, está certa." Mas sabia que algumas pessoas não são enforcadas? Que em vez disso são mandadas para a América? A menina fez que sim. São as pessoas que têm amigos influentes para pedir por elas e imploram a misericórdia do juiz. Você tem amigos influentes? Ela sacudiu a cabeça. Bem,
E se eu lhe disser que eu serei seu amigo influente e intercederei por você? Ela levantou os olhos para ele, a esperança brilhando no rosto miúdo. Mas você vai ter que fazer uma coisa para mim. O quê? Salvarei você de ser enforcada se você nos contar onde Mac McCash está morando. A sala ficou em silêncio por um longo momento. No sótão da casinha do pátio de carvão, na rua alta de Wapping, disse ela, e caiu no choro.